A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 36 ao 42, que vai nos dizer assim: Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobe em dúvida ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Jesus, ele apareceu ressurreto diante dos discípulos. Mas os discípulos estavam tão alegres que nem estavam acreditando no que estava diante dos olhos deles. Muitas vezes, irmãos, passamos por tantas lutas, tantas aflições, tantas adversidades, que quando chega boas novas na nossa vida, quando chega novidade, quando chega resposta, quando chega milagre, nós ficamos sem acreditar. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que tem boas novas chegando, tem milagre chegando, tem resposta chegando, e você ficará como quem sonha. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que custarão a acreditar. Quando o milagre chegar, tamanha será a tua alegria. Deus, ele tem uma grande alegria para te entregar, e ele diz para você hoje que não tardará de acontecer. Eu vejo, irmãos, o Senhor alegrando grandemente o coração de pessoas que estão me ouvindo agora, que estavam em meio a dores, em meio a angústias, em meio a adversidades. Os discípulos, irmãos, haviam visto Jesus morto, haviam visto Jesus sepultado. Então, para eles, irmãos, tudo parecia estar perdido. Eles haviam esquecido da palavra de que Jesus iria morrer, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Talvez você está exatamente como os discípulos, olhando para o seu cenário e pensando que humanamente não tem jeito, pensando que acabou, Rabasturabaia. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: não acabou, não é o fim, mas eu tenho milagre reservado para você que acredita. Eu tenho milagre reservado para você que crê, porque eu sou Deus que velo sobre a minha palavra para a cumprir. Declare comigo: meu Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Vai acontecer milagre. O meu Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Vai acontecer milagre. Jesus havia dito que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ou seja, havia uma palavra sobre tudo o que estava acontecendo com Jesus. Mas o sofrimento era tão grande que os discípulos ficaram cegos pelo momento. Não deixe o momento lhe cegar. Não deixe um momento apagar da sua memória o que Deus já falou, porque Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Se Deus falou que ele vai fazer algo na sua vida, certamente ele vai fazer acontecer, independente do momento. E mesmo que o que ele falou seja impossível, fique com a palavra, porque a palavra dele se cumpre. Aqui estava o impossível acontecendo diante dos olhos dos discípulos. Jesus se coloca no meio deles e diz: Paz seja convosco. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que o Senhor, ele está liberando paz para você em meio a turbilhões que você está vivendo, em meio a adversidades. Os discípulos estavam precisando naquele momento de quê, irmãos? De paz. Eles estavam precisando naquele momento, Rabacandarasturabaia, da paz que excede todo o entendimento que somente Jesus poderia dar. Aquilo que parecia humanamente falando ser impossível estava diante dos olhos deles, vivo, Rabacandarasturabaia. Jesus estava ali, meu irmão e minha irmã, mostrando que ele confunde a lógica humana e cumpre a sua palavra.
mostrando que tudo que ele falou, meu irmão e minha irmã, não cairia por terra, mas a palavra dele se cumpriu como ele disse. Irmãos, pode passar céus, pode passar terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Os discípulos ficaram surpresos e atemorizados, acreditando que estava vendo um espírito. O milagre foi tão extraordinário, irmãos, que os discípulos não estavam conseguindo acreditar que diante deles estava Jesus. Hoje Deus diz para você: o milagre será extraordinário, que você ficará como quem sonha. Declare comigo: eu creio que tem milagres extraordinários chegando para a minha vida. Eu creio que tem milagres extraordinários chegando para a minha vida. Você vai ver aqui Jesus dizendo para eles: por que estáis perturbados? E porque sobem dúvidas ao vosso coração? Jesus estava vendo que eles estavam ali, irmãos, sem acreditar. O coração deles estava cheio de dúvida. Eles acreditavam estarem vendo um fantasma, mas não acreditavam que era Jesus ressurreto. Por quê? Porque os discípulos esqueceram da palavra. Isso é muito perigoso, irmãos, quando nós esquecemos da palavra. A gente consegue acreditar em qualquer outra coisa, mas não acreditamos no que o Senhor falou, porque o cenário é impossível. É por isso que nós que servimos a Deus não podemos andar segundo o cenário. Por que os discípulos estavam perturbados e estava subindo dúvida ao coração deles? Porque eles se apegaram ao cenário. Porque eles olharam para aquilo que era humano. E hoje o Senhor nos convida a fitarmos os nossos olhos na palavra dele, naquilo que ele falou, porque ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. A palavra do Senhor pode até ser impossível, meu irmão. A palavra do Senhor pode até ser impossível, minha irmã, mas se ele deu a palavra dele, ele vai fazer acontecer. Jesus testificou de que era ele, mostrando ali para os discípulos, para que a dúvida saísse, para que a dúvida caísse por terra. Jesus vai fazer você viver milagres, e ele manda eu te dizer que a dúvida cairá por terra. Declare comigo: eu creio que a dúvida cairá por terra e eu vou viver milagres. Eu creio que a dúvida cairá por terra e eu vou viver milagres. Versículo 39: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me verificai, porque meu espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus deixou bem claro: eu estou diante de vocês, não é como um espírito. Eu estou diante de vocês, ressurreto, em carne e osso. Pode tocar, pode apalpar. Eu vim testificar de que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jesus havia dito que ele ressuscitaria, irmãos. Jesus não disse aos discípulos: e o meu espírito aparecerá a vocês, não. Ele disse: eu ressuscitarei. A obra seria completa. Não seria somente o espírito, mas seria também a carne, e os ossos estariam ali diante dos discípulos. A obra foi completa. Jesus ressuscitou e nada ficou para trás. O Senhor está dizendo: a obra será completa. Declare comigo: a obra na minha vida será completa. O milagre será extraordinário. A obra na minha vida será completa. O milagre será extraordinário. Jesus, ele estava ali, meu irmão e minha irmã, diante dos discípulos, em carne e osso. A obra que Deus ele fez foi completa. O Filho de Deus ressuscitou, meu irmão e minha irmã, dos mortos. O Filho de Deus estava diante dos discípulos ali em carne e osso, como ele havia dito, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. O cenário pode estar improvável, mas o Senhor vela sobre a palavra dele para cumprir. A adversidade pode ser grande, mas o Senhor vela sobre a palavra dele para cumprir. Os problemas podem estar te cercando, mas o Senhor vela sobre a palavra dele para cumprir. Irmãos, podem passar céus, pode passar terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. É por isso que nós precisamos nos apegar à palavra. Hoje Deus diz para você: se apegue à palavra, se apegue àquilo que eu falei na sua vida, na sua casa, na sua história. Eu não sei como está o seu cenário. Talvez o seu cenário está como o cenário dos discípulos, um cenário totalmente improvável, que você olha para um lado, olha para o outro e não consegue ver saída. Você olha para um lado, olha para o outro e não consegue ver o milagre, a porta aberta. Mas Deus está dizendo: independente do cenário, independente do que você está vendo, independente das adversidades que você está vivendo, não esqueça de uma coisa: você tem uma palavra. Os discípulos tinham uma palavra. Jesus havia revelado e ele cumpriu aquilo que ele revelou. Eu não sei o tamanho da promessa que o Senhor te fez, mas eu quero lhe dizer que ele vai cumprir o que ele te disse, porque a palavra dele,
Não volta vazia, arabasturabacandaraya, sem antes fazer o que apraz a ele. As coisas acontecem conforme o que o Senhor disse e não conforme o cenário. Aleluia. Você vai observar que mesmo Jesus mostrando as mãos e os pés para os discípulos, a Bíblia vai nos dizer no versículo 41, e por não acreditarem eles ainda, mesmo vendo, irmãos, eles ficaram tão perplexos, eles não acreditaram no que estava vendo por causa da alegria. Sabe quando a gente está tão feliz, mas tão feliz que nós olhamos, irmãos, e não conseguimos acreditar no que está diante dos nossos olhos? Pois é, mesmo os discípulos vendo que Jesus estava ali diante deles, de carne e osso, tudo direitinho como ele havia revelado, a Bíblia diz que a alegria era tão grande, mas tão grande que eles não conseguiram acreditar. Jesus vai e pergunta para eles: tendes aqui alguma coisa de comer? Para testificar, porque o espírito não come, não é verdade, irmãos? Então Jesus queria testificar de que aquela alegria era verdadeira. O Senhor está dizendo: tem alegria, tem boas novas, tem novidade chegando para você, e eu vou testificar de que vem dos céus para a sua vida. Não fique com medo como os discípulos ficaram. Primeiramente, os discípulos pensaram que era o quê? Um fantasma. Depois, os discípulos ficaram tão felizes, mas tão felizes que mesmo vendo que Jesus estava ressurreto, ali de carne e osso diante deles, eles ainda não acreditaram por causa da alegria. Então, Jesus faz o quê? Traz a testificação para que não haja sombra de dúvida. Tendes aí alguma coisa de comer? O espírito não come. Então, Jesus queria testificar para eles de que verdadeiramente Rabacandarasto, Jesus havia ressuscitado. Vai ter sinais de que o milagre foi Jesus, de que a porta foi Jesus que abriu. Você vai ficar como quem sonha. Os discípulos estavam aqui diante de Jesus ressurreto. O milagre havia acontecido. O impossível, aquilo que eles haviam dado a causa como perdida. Eu não sei qual foi a causa que você deu como perdida, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está ali visitando através dessa palavra com uma resposta, dizendo: eu vou fazer o milagre acontecer, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, e vou confirmar para você de que eu sou Deus que te prometi e cumpro com a minha promessa, cumpro com a minha palavra, e vou alegrar o teu coração. Oh, glória! O Senhor vai trazer uma alegria tão grande ao coração de pessoas aqui que ninguém vai poder tirar. E Ele está dizendo: a alegria que eu vou trazer é o cumprimento do que eu falei. Você vai ficar como quem sonha. A alegria era muito grande. Eu imagino, irmãos, o coração dos discípulos naquele momento. Eu imagino como eles estavam perplexos, atônitos, diante de Jesus Cristo ressurreto, porque, irmãos, o que estava diante deles era algo extraordinário. O Filho de Deus estava vivo conforme a palavra dele. Tem pessoas aqui, irmãos, que ficarão como quem sonha, porque você vai lembrar: tudo que eu estou vivendo foi uma palavra do meu Deus. O meu Deus é real, Rabaia Candaraia. O meu Deus existe. O meu Deus me contemplou e disse a mim que faria milagres na minha vida. O cenário era improvável, eu nem acreditava. Eu estava como os discípulos aqui, sem acreditar que haveria milagres no meu cenário. Mas o meu Deus, Ele fez o impossível acontecer e alegrou o meu coração. O meu Deus fez o impossível acontecer e Ele alegrou a minha alma. A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, versículo 42. E no 43 vai nos dizer: e Ele comeu na presença deles, e Ele testificou. E Ele tirou toda dúvida, todo medo, toda incredulidade está sendo dissipada agora. Está sendo removida da sua vida, porque haverá confirmações de que o Senhor te contemplou e Ele vai fazer milagres, de que o Senhor vai cumprir a promessa antiga, de que o Senhor vai fazer o impossível acontecer e glorificar o nome dEle na sua história, porque sim, meu irmão, sim, minha irmã, o Senhor vela sobre a palavra dEle para cumprir, e Ele vai te fazer viver milagres, Ele vai te fazer viver o extraordinário, Ele vai alegrar o seu coração de maneira especial, como Ele fez aqui com os discípulos. Houve confirmação que era Deus, irmãos, Arasturabaia, que estava diante deles, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que pode, aquele que faz, o mestre dos discípulos, estava ressurreto. A morte não pôde deter a Ele. Aquilo que quer deter o que Deus tem na sua vida não conseguirá.
O Senhor está dizendo: nada consegue, nada pode deter o que eu determinei para a sua história. Eu sei que hoje você está cansada, está cansado como os discípulos estavam aqui, está perplexo, está perplexa, porque, irmãos, tem situações que nos deixam realmente perplexos, cansados. Nós olhamos muitas vezes e pensamos: não vale a pena lutar, não vale a pena me esforçar, não vai ter milagres. Os discípulos pensavam isso. O nosso mestre, ele já morreu, acabou, não tem mais o que ser feito, precisamos retornar para as nossas vidas, precisamos fazer o que a gente já fazia antes, como o próprio Pedro, né? Ele voltou a pescar porque ele achou que tudo havia acabado. Talvez você entrou aqui pensando que tudo está perdido, mas o Senhor está dizendo para você hoje: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu liberei, diz o Senhor, uma palavra na sua casa, eu liberei uma palavra no seu casamento, no seu ministério, na sua vida financeira, na sua saúde, na vida dos seus filhos, e eu não esqueci do que eu liberei, mas eu, o Senhor, cumpro com a minha palavra. Declare comigo: meu Deus não esquece do que ele fala, ele cumpre com a palavra dele. O meu Deus não esquece do que ele fala, ele cumpre com a palavra dele. Meu irmão e minha irmã, aqui estava o Filho de Deus ressurreto, testificando que não era somente algo, irmãos, que os discípulos estavam contemplando, era algo que eles poderiam apalpar, era algo que eles poderiam se alegrar. Por quê, irmã? Porque era real. O Senhor está dizendo: o que eu farei na sua vida será para te alegrar e será real. Porque eu sou Deus que te fiz uma promessa e eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jesus, o Filho de Deus, estava diante dos discípulos. De carne e osso comeu, mostrando que ele não era um espírito e que a obra não foi feita pela metade. Não só tinha um espírito diante dos discípulos, mas tinha um mestre, Jesus Cristo ressurreto. O milagre aconteceu. Amém? Os discípulos ficaram aqui perplexos, felizes, como quem sonha. Assim você também ficará, em nome de Jesus Cristo, com o que Deus vai fazer na sua vida, testificando de que ele verdadeiramente fala contigo e ele te escolheu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão especial, nos mostrando, Pai, que o Senhor é Deus que cumpre a tua palavra, independente do cenário, independente do que esteja acontecendo, Pai, humanamente falando. O Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir a bem verdade que os discípulos haviam visto, Pai, o Senhor morto. Eles haviam visto o Senhor sendo sepultado e achavam que era o fim. Tem muitos dos teus filhos, Pai, que estão olhando para o cenário e dizendo: é o fim, Daracandará, Surabai, acabou. E o Senhor está dizendo: não, minha filha, não, meu filho, eu vou surpreender o seu coração, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, Senhor. O Senhor trouxe uma alegria aqui, meu Deus amado, que não tinha medidas sobre o coração dos discípulos, e eu creio que o Senhor está trazendo uma alegria sem medidas para o coração do teu filho e da tua filha, com a testificação das tuas arais, das tuas palavras, porque o Senhor, meu Deus amado, vai trazer a confirmação do que o Senhor disse. O milagre vai acontecer, boas notícias estão chegando, Pai, e não será somente algo da imaginação dos teus filhos, mas será algo real, será algo verdadeiro, que eles vão poder se alegrar verdadeiramente, dizendo que só o Senhor faz, porque só o Senhor é Deus para fazer milagre, só o Senhor é Deus para abrir a porta, só o Senhor é Deus para fazer o impossível acontecer e deixar teus filhos, Pai, como quem sonha. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura
estatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será vistado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, e falando de maneira especial o coração dos teus filhos, Pai. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O Senhor Deus te deixará como quem sonha. Ele diz para você que não vai ser somente algo que vai parecer um milagre, não. Vai ser um milagre, você vai tocar, você vai se alegrar. Tem boas notícias chegando. Você vai ver o cumprimento da palavra de Deus sobre a sua vida. Aquilo que Deus liberou sobre a sua história acontecerá. Deus vai surpreender o seu coração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e esta surpresa boa para o teu coração, em nome de Jesus Cristo, declare amém. E a surpresa vem dos céus. Que Deus te abençoe.